Meus amigos, sobre esse tarifaço imposto ao Brasil por Donald Trump pelos Estados Unidos, de fato a gente não tem o que comemorar. Afinal de contas, novamente é a gente que vai pagar essa conta. Mas a gente tem que salientar que com apenas um movimento, Donald Trump conseguiu fazer aquilo que muitos aqui ao longo de anos jamais conseguiu. Primeiro, expor para o mundo inteiro a ditadura em curso aqui no Brasil. E segundo, calar aqueles que adoram falar, que adoram dar entrevistas, que adoram tagarelar, dar opinião sobre tudo. Tem gente caladinha, sem dar um pio. E assim vão continuar, porque sabem que a conta já chegou. Não é que a conta vai chegar, a conta tá chegando, não. A conta já chegou e logo logo eles vão sentir na pele, como o desgoverno Lula já tá sentindo. O mundo tá vendo agora, isso tá exposto para todo mundo, para a velha mídia, para o sistema, que Lula é um anão diplomático, que Lula é uma figura irrelevante no cenário geopolítico, no cenário nacional, porque não tem apoio popular. Eu acho que a pergunta que todo mundo se faz lá fora é: como é que esse sujeito está na presidência, se não pode sair às ruas? Se o único lugar onde caminha nas ruas é fora do Brasil. O presidente do Brasil não caminha nas ruas do Brasil porque não tem apoio popular. Acho que ninguém entende. Assim como ninguém entende que até outro dia o cara estava na cadeia e hoje está na presidência, né? Nem nós brasileiros entendemos isso, né? Tem gente que entende aí, mas enfim, não quero entrar nessa seara. A questão, meus amigos, é que até agora muito se fala sobre de quem é a culpa pelas duras sanções, tarifas impostas ao Brasil por Donald Trump pelos Estados Unidos. Afinal de contas, é do ministro Alexandre de Moraes? É do STF? É do Lula? De quem você acha que é essa culpa? Coloque aí nos comentários. Particularmente, eu costumo dizer que a culpa é do Lula. E por que eu digo isso? Porque quem elegeu o Lula? Quem elege o PT? É o pobre. É o pobre que vota no Lula. O pobre não vota no STF, não vota no ministro do STF, embora os ministros estão lá por indicação do presidente, né? São cargos políticos. Mas a culpa de tudo isso deve ser colocada naquele que recebeu o voto para representar o Brasil e que causou essa crise diplomática em diversas esferas, né? Associou a volta do Trump ao nazismo, ao fascismo, está sempre do lado errado da história, recebeu aqui navios iranianos sancionados pelos Estados Unidos, ficou do lado do Hamas e não de Israel. Aliás, vai apoiar uma resolução na ONU contra Israel, num genocídio imaginário em Gaza por Israel. Há um genocídio de fato, mas perpetrado pelos terroristas, pelo Hamas, né? Também não quero entrar aqui nessa questão. Mas acho que essa dúvida agora deixa de existir. De quem é a culpa? É do Moraes? Não é? Vamos ver. Porque um funcionário do departamento norte-americano, um subsecretário, ele postou justamente que as sanções impostas ao Brasil agora, as tarifas, derivaram justamente de ações do ministro Alexandre de Moraes e também do Lula, ou seja, a culpa é dos dois. Então não se trata de uma ação para proteger Bolsonaro ou uma espécie de chantagem. Olha, encerrem o inquérito, o processo contra Bolsonaro e a gente encerra as sanções. Não. Se trata de desrespeito à lei, é o que está acontecendo aqui no Brasil. Foi o que aconteceu também com cidadãos americanos, onde a lei lá foi desrespeitada pelo ministro Alexandre de Moraes, isso não sou eu quem estou dizendo. E se trata também de um anão diplomático que não para de falar besteira dia sim e outro também, 24 horas por dia, que é o Lula. Já falei aqui várias questões aí que ele citou, que ele falou, como ele se comportou, né? É um sujeito realmente que só envergonha o Brasil, mas que, na minha opinião, faz isso deliberadamente. A intenção dele é ferrar o povo brasileiro em todos os sentidos. E ele sabe. Ele está fazendo isso, está fazendo muito bem, né? É só o que essa gente sabe fazer. Mas vejam só, nós tivemos aí, nessa carta que foi publicada pelo funcionário do departamento norte-americano, mais avisos ao Brasil, tá? Lula, ele quer dobrar a aposta. Ele, inclusive, regulamentou via decreto a lei de reciprocidade, né? Parece que ele vai pagar para ver e vai impor sanções aos Estados Unidos. Olha, sinceramente, eu não sei se ele não sabe o que está fazendo ou se ele sabe o que está fazendo e vai fazer assim mesmo. Eu não sei realmente. Não sei se ele está bêbado uma hora dessa. Não sei. Não sei, porque realmente o sujeito querer comprar briga com os Estados Unidos da América, sendo que ele mesmo já está ficando isolado. Vejam, a Índia, a China,
A Rússia, eles não estão isolando o Brasil, eles estão isolando o Lula. O ministro russo falou que a ideia de usar uma moeda alternativa ao dólar foi do Lula, não foi do Brasil. Então isso já está ficando evidente. O isolamento é com Lula, não é com o Brasil. O Brasil importa no cenário político internacional. Hoje não importa porque à frente do executivo está um sujeito de volta à cena do crime que ninguém entende como está lá. Mas está lá, né? É o bode na sala. Como é que esse negócio veio parar aqui? Ninguém entende, mas está lá. E uma hora ele vai sair e vai voltar à normalidade, né? Assim a gente espera. Mas veja só aqui o que contém nessa carta, ó. Em um comunicado publicado na Rede X, o gabinete do subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs consequências há muito esperadas contra o STF, contra Alexandre de Moraes, melhor dizendo, né? E ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos Estados Unidos. Quando a gente vê ataques, né? Ataques a tal figura, como aqui no Brasil, tudo é ataque, né? Você faz uma crítica, por exemplo, ao Supremo, né? Ministros ali desrespeitando o devido processo legal, o juiz natural e por aí vai. Isso são críticas, com base na realidade, com base na nossa lei, na nossa Constituição. Isso não são ataques, tá? Agora, quando o funcionário aqui do Departamento Norte-Americano diz que ataques ao presidente Bolsonaro é justamente o que vem acontecendo. Vejam, o processo contra ele está andando como se não houvesse amanhã, o mais rápido possível, batendo todos os recordes. O Lula teve anos e anos para se defender de seus processos e respondeu na Justiça Comum. Bolsonaro não está na Justiça Comum, está no STF, onde não há recurso, e o processo tramita em velocidade recorde. Realmente dá para comparar uma coisa com a outra? Sendo que Lula respondia por algo gravíssimo, né? Corrupção desenfreada. Bolsonaro responde por um assunto imaginário, um golpe fantasioso que não existiu. Vamos continuar. A declaração se dá no mesmo dia que a Procuradoria-Geral da República deve apresentar as alegações finais de uma ação que tem Bolsonaro como réu por tentativa de golpe, um golpe imaginário, né? Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil, diz a nota. E é isso mesmo, realmente é uma vergonha, é uma vergonha. Nunca no Brasil a democracia esteve tão fragilizada. E falando em democracia, falando em lei, em Estado democrático de direito, ontem nós tivemos aí, mudando um pouquinho de assunto, ontem nós tivemos aí uma boa notícia, né? O Mauro Cid, em mais um capítulo da sua delação, afirmou, porque agora ele foi perguntado, não é, pela defesa de Felipe Martins, que o Felipe Martins não viajou, não estava no voo para os Estados Unidos. Ora, está exposto e está provado, segundo a base para toda essa fantasia de golpe imaginário, que é a delação de Cid, que ele foi preso ilegalmente. Ele foi preso e ainda está com medidas cautelares ilegalmente, desnecessariamente, ao arrepio da lei. Felipe Martins teve a sua entrada fraudada lá nos Estados Unidos, né? E isso, inclusive, já está nas mãos das autoridades americanas, já sabem o responsável, e esse responsável, ao que disse o próprio Jeffrey Chechini, advogado de Felipe Martins, é um membro de uma família, de uma autoridade, de uma alta autoridade do Brasil. Acho que vai faltar cadeia para muita gente, viu? Aí me vem aqui o ministro Barroso e fala que vai virar embaixador na Europa. Não estou associando uma coisa a outra, hein? Não estou fazendo isso, né? Mas eu acho que é muita coincidência. No país das coincidências, não sei, né? Coloca nos comentários aí o que vocês acham. O fato, meus amigos, é que, como eu disse, deve ter muita gente por aí sem dormir direito, viu? A conta já chegou. Logo, logo, eles vão ter que pagar. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.